Do próprio apóstolo Paulo para a ceia. E o texto hoje é Atos, capítulo 9, 1 ao 20, irmãos. É um texto longo, mas também não é tão longo assim. E eu gostaria de lembrar assim, um pouco primeiro a questão do apóstolo Paulo. Tem pensadores bíblicos, pensadores. Isso não quer dizer que teologicamente é certo e não quer dizer que é exatamente assim. Lembra aquele jovem rico que veio a Jesus e perguntou o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Existem pensadores que acham que este jovem rico era o apóstolo Paulo. Tá? Então, são pensamentos que a gente encontra numa forma de ideias teológicas e tudo aquilo. Mas isso não quer dizer que é certo. E essa onda ela vai passar. Não demora, ela vai ser levada adiante de uma forma pensativa, porque são os pensadores modernos. Aí nós sabemos que a Bíblia ela está sendo ultimamente um livro muito pesquisado e a busca da realidade, Até inclusive tem uma nova ideia também surgindo por ali, irmãos, que com aquelas questões das novas descobertas de planetas. Olha bem, irmãos, nós temos que estar atentos, muito atentos, para essas novas ideias de pensadores teológicos que não são verdadeiramente cristãos, mas estudam teologia. Porque hoje você pode fazer teologia sem ser um servo de Deus. Irmãos, é um estudo muito profundo. Tem pessoas que buscam com profundidade o estudo de teologia. Que nesses novos planetas, tem um desses planetas, que é o planeta em que os mortos estão descansando. A alma dos mortos. Então, irmãos, imaginem essas novas ideias, elas vão surgindo cada vez mais e nós vamos estar cada vez mais preparados em saber que é a palavra que está aqui. Ela é completa. Ela é completa. Porque se ela não fosse completa, o próprio Jesus teria dado reticências, ou a forma de etc. Né? Então, nós temos muitas ideias novas surgindo, e essas novas ideias, elas na verdade estão até nos dando divisões denominacionais. Divisões denominacionais. Tá? Então, e o apóstolo Paulo hoje é a nossa evidência. Eu gostaria ainda de colocar para nós, irmãos, o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa extremamente religiosa. Nós temos hoje milhões de pessoas extremamente religiosas, mas não têm Cristo na sua vida. Eles não confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eles confessam reuniões religiosas, confessam denominações, tá? Mas não confessam Jesus Cristo. E isso é milhões de hoje, nós podemos dizer assim, que existem, eles guardam os sacramentos que os nossos pais da fé do passado formularam, baseado na Bíblia, esses sacramentos, mas que não são sacramentos que nos conduzem a Jesus, irmãos. Então, tem muitos sacramentos que são colocados, especialmente que vêm da origem alemã ou europeia, tá? Eles colocam os sacramentos como se fosse o caminho da salvação. Se você segurar os sacramentos e viver os sacramentos, você é salvo. Você é salvo. E não colocam a evidência de Jesus Cristo. Tá? Então, nós temos milhões de pessoas hoje no mundo que confessam sacramentos, que confessam denominações, que confessam igreja em si, mas não confessam Jesus Cristo. Tá? E o apóstolo Paulo era uma dessas pessoas. Ele confessava de uma forma bem clara o que os fariseus viviam. Ele era um fariseu. Contanto que ele era um fariseu tão firme e tão forte que ele não chegou a casar. Isso fazia parte do
fariseu literal que seguia o Velho Testamento à risca. Então o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa extremamente religiosa nas leis de Deus. Irmãos, pensem bem, o Eliseu, há 14 dias atrás, ele falou, nós vamos voltar uma hora ainda sobre isso. Ele falou para nós sobre as leis de Deus. Lembram? Aquele domingo à noite na mensagem. Só que tem uma coisa que nós temos que lembrar muito bem. As leis, nós temos mais de 600 na Bíblia. Mas os mandamentos só são 10. Os mandamentos não são leis. Elas são ordens de Deus de como você deve viver a presença de Deus. E as leis que nós encontramos no Velho Testamento são leis feitas para o povo segurar a sua religiosidade e não cair fora da religiosidade judaica. Então o apóstolo Paulo era uma pessoa extremamente religiosa, mas faltava para ele exatamente Jesus Cristo. Era isso que faltava para o apóstolo Paulo. E olhando agora para nós, assim, irmãos, eu gostaria de dar um pensamento-chave para nós. E a gente sempre chama que é o tema, falar sobre autorização de uma forma geral, ou seja, uma autorização frustrada. O apóstolo Paulo, ele era tão sincero na sua religiosidade, que ninguém que vivesse fora dessa religiosidade e era do povo judeu, poderia ficar vivo. Era condenado à morte. E todo judeu tinha essa liberdade de matar um judeu que não cumprisse a lei judaica. Lembrando um pequeno exemplo para nós, na época da reforma protestante, temos que lembrar, a reforma protestante, quando Martinho Lutero, ele colocou as 95 teses no castelo de Wittenberg, ou seja, ali na questão ao vivo, para o povo saber o que era ser um cristão. E como ele foi contra as indulgências, até o fato, das indulgências era, você podia comprar o teu perdão dos pecados. O pobre nunca podia chegar a isso, só o rico. Então era exatamente isso que estava acontecendo. E quando ele foi confrontado em negar isso, aí o clero da igreja da época perguntou para ele, e inclusive quis induzi-lo, que ele contradissesse e dissesse que ele voltaria atrás e que não era assim. E ele deu uma resposta muito firme: não é bom que alguém vá contra a sua consciência. E com isso ele negou que ele não ia aplicar dessas 95 teses. Aí ele foi declarado pássaro livre. Quem iria matá-lo não teria julgamento. E assim, praticamente, o povo judeu, ou seja, os sacerdotes, o sinédrio, também fazia com quem estava caminhando dentro do clero, ou seja, dentro do sinédrio. Então, o apóstolo Paulo era uma pessoa extremamente religiosa, um homem que sabia o que ele queria. E aí ele pede autorização para perseguir os cristãos. Ele já tinha matado um cristão, tá? Que nós podemos ver isso, irmãos, em Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, os versículos, irmãos, onde Estevão é morto. Atos capítulo 7, deixe só verificar isso aqui na minha anotação. Então, Atos capítulo 7, os versículos
Desculpe, irmãos, eu preciso ver esse versículo, eu marquei para mim, aonde, mas eu vou ler para vocês a questão do Atos capítulo 7, quando Estevão é morto, tá? Ou seja, aqui nós podemos ver aqui, Atos capítulo 7, o versículo 8, Estevão cheio de graça e poder, ou seja, no capítulo 6, de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão era essa pessoa que cria, e esse Estevão, nós não devemos esquecer, ele fazia parte do Sinédrio. Estevão fazia parte do Sinédrio. Então, quando ele foi colocado a questão de morrer apedrejado, já, quem estava junto, consentindo a morte de Estevão? Foi o apóstolo Paulo. Ele estava junto quando Estevão foi morto. Então, Paulo tinha uma gana dos cristãos. Ele queria que todo cristão fosse morto. E ele recebe uma autorização, sim, do Sinédrio, do sumo sacerdote, para matar os cristãos em Damasco. E chegando lá em Damasco, agora é a caminhada que nós vamos ver na leitura bíblica de Atos capítulo 9, irmãos, em diante do versículo 1 em diante. Vejam o que diz Atos capítulo 9 para nós. Aí diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Lembrando ainda, Ananias, um pouco da história dele, tem vários lados da história de Ananias. Ananias fazia parte do Sinédrio das sinagogas de Damasco. E ele se converteu, é um dos discípulos que se converteu em Pentecostes. Quando estava acontecendo Pentecostes, ele estava lá e ele se converteu. E deixou de ser um do Sinédrio da sinagoga. E toda a sinagoga tinha a sua cúpula, que também dava resposta em obediência a Jerusalém. Então, Ananias era um desse homem também bem fervoroso nas leis de Deus, mas ele se converteu. Ele buscou Jesus. Ele sabia quem era Jesus. E este Ananias, Jesus agora também vai ao encontro. E Ananias prontamente diz: eis-me aqui, Senhor. É uma forma bem próxima de que ele conhecia quem era Jesus. Ele tinha aquele contato próximo, como a irmã colocou na nossa introdução. Essa proximidade de não dizer para Jesus o que ele deve fazer, mas esperar que Jesus faça o que está dentro da vontade dele. Continuando. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Tarso, deixa eu fazer um parênteses também.
Tarso era uma cidade dominada totalmente por romanos. E ela era uma província já romana, Tarso. E Paulo, ele era da cidade de Tarso. E ele estudou em Tarso, aos pés de Gamaliel. Gamaliel era grego, mas ele era o professor dos romanos ou dos judeus em Tarso. E por isso Paulo obteve uma dupla cidadania, porque ele estudou aos pés de Gamaliel. Gamaliel era aprovado por Roma para ensinar ser professor, né, mestre, e Paulo estudou aos pés de Gamaliel. E aí Paulo, estudando em Tarso, passando pelas regras do estudo, recebeu a cidadania romana. Por isso Paulo tinha dupla cidadania, cidadania judaica, como ele era judeu, e cidadania romana. Continuando, irmãos, apesar de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias a impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu ao Senhor: de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Essa era a ordem que Paulo recebeu depois de Jesus também. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer no meu nome. Aqui está a profecia de Jesus sobre a vida de Paulo, o quanto ele sofreu dali em diante. Quando a gente vê as viagens missionárias de Paulo, a gente vê o quanto ele sofreu. Aqui está a profecia. Jesus diz: eu vou mostrar a ele o quanto vale sofrer por mim. Continuando no versículo 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Aqui Paulo fica sabendo a resposta que ele perguntou lá no caminho: quem és tu, Senhor? Esses 3 dias que ele estava orando e não comendo nada, ele ficou de repente pensando: quem era esse que apareceu nessa luz a mim e me derrubou ao chão? E aqui Ananias diz: este Jesus. Aqui ele recebe a resposta: quem estava na luz, falando com ele. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E o versículo 20: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Irmãos, nós queremos meditar um pouco sobre essa passagem de Paulo, da vida do apóstolo Paulo, em nossa vida também, irmãos. O que representa esse apóstolo Paulo? Então, vejam bem, ele recebeu uma autorização e ela foi frustrada. O que seria uma autorização para nós hoje? Nós temos muitas formas de autorizações, dentro do governo, dentro das prefeituras, dentro das escolas, dentro de uma firma, dentro do INSS. Nós temos muitas regras, autorizações que a gente recebe. Agora é carimbado para esse médico, então tal dia eu recebo a autorização
para estar voltando. Ou tal dia eu tenho autorização para receber internamento. Tal dia eu tenho autorização para fazer os exames. Então, irmãos, autorizações existem muitas formas. Nós passamos de uma forma diária em autorizações. A gente ouve isso, né? Então, e quando uma autorização não realiza o seu objetivo, como é que nós ficamos? Quando recebemos uma autorização e os objetivos não chegam ao seu final. Eu passei por várias autorizações médicas ultimamente e elas não chegavam aos seus objetivos finais. Aí você tinha que voltar de novo. Tá? Apesar de tudo correu muito rápido comigo na saúde e tudo aquilo, mas a gente percebia no convívio de pessoas esperando a demora. Né? Esses dias atrás eu recebi uma autorização para ter um encaixe. E aí a pessoa do retorno, aquele dia alguém que nós nos encontramos no hospital, disse, chamou assim, pode ser que vai ser meio-dia o seu atendimento. Mas 8 horas o senhor tem que estar aqui. Puxa, é uma autorização. Seria pior se eu não fosse atendido também, mas de repente passou um cliente, passou um segundo, em poucos minutos, aí de repente ele me chama 8h30. Mas claro, havia já o projeto dele de ter que tomar uma injeção, ficar 3 horas lá internado, para tomar a injeção, fazer todo esse, como é que se diz, essa forma de autorização da saúde. Então, irmãos, muitas vezes as autorizações não são boas, elas nos revoltam. Mas aí vem a questão, agora eu gostaria de olhar nas autorizações pelo ângulo bíblico. Autorizações pelo ângulo bíblico. Tá? E quais são essas autorizações que eu quero citar? O livro de Daniel. O livro de Daniel, ele tem várias autorizações, se a gente olhar, que foram frustradas. Foram frustradas. O próprio rei não queria autorizar Daniel a ser jogado na cova dos leões. E foi frustrado. Mas Deus estava dentro dessa autorização frustrada para mostrar ao rei que ele está presente. E não é a ordem, ou a regra, ou a lei dele. Então, muitas vezes, as autorizações são frustrantes. Aí nós temos outra. Os fariseus e os escribas. Está no Novo Testamento agora. O apóstolo Paulo recebe uma autorização, mas é frustrante. E não chega ao seu término. Já? Olhando de uma forma geral, como os fariseus e os escribas, eles tiveram frustrações depois que eles queriam perseguir os cristãos. E foi tudo frustrante de fazer o que eles queriam. Então, irmãos, muitas vezes as autorizações, como exemplo do apóstolo Paulo, elas podem nos frustrar. E se nós cremos exatamente numa autorização que o homem dá, que nós recebemos dos homens, tenha certeza que muitas vezes você está batendo na porta e ela não se abre. Tá? Então, o cuidado daquilo que o homem nos autoriza, nós temos que ter muito cuidado para nós nos estar vendo dentro de uma questão da verdade. Mas aí eu quero agora chegar em alguns pensamentos conosco, irmãos. Quem era Paulo Saulo? Né? Já coloquei para vocês aonde ele viveu, estudou, mas ele era um inimigo declarado de Jesus. Paulo não era inimigo de Estevão. Ele não era o inimigo dos cristãos. Paulo era inimigo de Jesus. E aí é que entra a presença de Jesus na vida de Paulo. Paulo achou que ele estava fazendo o melhor para a religião judaica. Eu vou acabar com estes e prender com estes homens e mulheres que estão agora caminhando no caminho, diz o texto. Aqueles que estão no caminho. Não diz o texto que estão com Jesus. Estão no caminho
em que Jesus diz bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É algo muito interessante que nesse texto não aparece de repente Jesus, mas aparece aqueles que estão no caminho. Porque nesse caminho, ele é exatamente a condução que nos conduz a Jesus. E a esses que estão nesse caminho, Paulo estava perseguindo. Mas quem está nesse caminho? É Jesus. Eu sou o caminho. Vocês percebem como a verdade bíblica, ela se encaixa exatamente naquilo que Jesus declara ao povo: eu sou o caminho. Então, no caminho que Paulo estava criando para perseguir aqueles que estavam no caminho de Jesus, Jesus diz: agora eu vou fazer um corte na autorização dele. Ele vai perceber de repente quem é o dono desse caminho. E aí Paulo, ele é surpreendido na caminhada exatamente. Então, ele não estava perseguindo em si o cristão só. Ele estava perseguindo a Jesus. Irmãos, aqueles que não caminham na verdade de Cristo estão perseguindo Jesus. É muito pesado isso, irmãos. Quem não está no caminho de Jesus está perseguindo Jesus. Quem não professa a verdade de Cristo, ele não está perseguindo a igreja nos dias de hoje, uma comunidade. Ele está perseguindo o próprio Jesus, quando ele disse: eu sou a verdade. Percebe, irmãos? Quando Jesus declara essas palavras, elas depois voltam no caminho dos discípulos e dos apóstolos. Era esta a firmeza que os apóstolos tinham relacionado a Jesus. Até na ceia, lembra que eu sempre digo para vocês, como na ceia era um grupo que não tomava a sério quem era Jesus. Mas depois da ressurreição, aí eles viram: este é Jesus, é a palavra dele. E aí nós olhando ainda nessa questão, e agora vem a questão de Atos capítulo 7, versículo 54 a 60, irmãos. Ou seja, 54 a 60. Deixa eu ler para vocês esse texto para nós. A morte de Estevão. Ouvindo eles isto, enfureceram-se sobre o testemunho de Estevão. Ao seu coração brilhavam os dentes contra ele. Você já viu alguém brilhar os dentes? Valdir, ele sabe do que estamos falando. Alfredo também. Na lavoura a gente vive isso. Tá? Tem porcos que liam os dentes. Tem cachorros que liam os dentes de raiva. Nós tínhamos um cavalo que liava os dentes de raiva. Quando meu pai viu isso, ele disse: isso é uma fera viva, fora do pasto, porque pode dar mal a alguém. Brilhar os dentes é triturar os dentes. E isto eles fizeram contra o testemunho de Estevão. Continuando. Mas Estevão, cheio do Espírito, que fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: eis que veio e vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamavam em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Olhem, irmãos, o ódio contra a palavra de Deus. O ódio. E se nós olharmos hoje, quantas pessoas tampam os seus ouvidos? Você não precisa colocar o dedo
um algodão. Você pode estar ouvindo e não ouvir. Assim eles fizeram, quando Estevão testemunhou quem era Jesus. Continuando, e lançando fora da cidade, apedrejaram as testemunhas, deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Eu leio esse versículo de novo, versículo 58. E lançando fora da cidade, que nenhum judeu podia morrer dentro da cidade, apedrejado, tinha que ser sempre fora da cidade, como Jesus também morreu fora da cidade. O apedrejaram, as testemunhas deixaram suas vestes. Paulo tinha testemunhas que apoiaram ele pelo apedrejamento de Estevão. E em honra a Paulo de ser um escriba, ou seja, um fariseu, literalmente um fariseu puro, deixaram aos pés dele as suas vestes com gratidão de que matou alguém que estava falando a verdade. Que eles não suportavam a verdade, irmãos. É triste a gente ver isso, alguém fazer quando não se suporta a verdade. E para terminar esse versículo, de um jovem chamado Saulo. Este Saulo ganhou apoio para perseguir os que estão no caminho de Jesus, ou seja, perseguir Jesus. E aí terminando, ele disse, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com estas palavras adormeceu. Olha a ousadia de cristão. Ele ainda pede para Deus não imputar este pecado aos que o apedrejaram. Em outras palavras, não impute esse pecado a Saulo. E aqui agora temos Saulo caído no chão, e os que estão com ele não sabem o que fazer. Mas levaram ele até Damasco. E lá em Damasco ficou 3 dias em oração. Como ele era um bom judeu, um excelente religioso. Eu já perguntei uma vez, e hoje à noite pergunto e respondo, por que em muitas igrejas tem o sino que bate de manhã cedo às 6 horas, ao meio-dia e à tarde às 6 horas? Para chamar os bons religiosos para orarem a oração do Pai Nosso quando bate o sino. Dá para entender? E eu era um deles. Eu era um deles. Batia o sino, eu orava a oração do Pai Nosso. Bom religioso. Então o apóstolo Paulo, ele sabia orar. Ele sabia orar. Se a gente olhar os livros apócrifos, tem muitas orações de Deus. Muitas orações. Mas o segundo pensamento, este homem forte que recebeu a autorização para perseguir os cristãos com soldados é vencido por um só, cai no chão. Jesus. O versículo 4. Olha, uma vez ele recebeu soldados para acompanhá-lo, né? Para perseguir Jesus. Perseguir literalmente Jesus.
E agora, de repente, ele com soldados, cavalos, armado, é derrubado no chão por um só homem. E os soldados não entenderam o que fazer. Ouviram o que estava acontecendo, viram essa luz, mas não sabiam o que significava. E o próprio apóstolo Paulo também não sabia o que estava acontecendo. E ficou cego. Então, o apóstolo Paulo, no versículo 4, quando a gente lê agora ali, irmãos, o 4, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo podia ter pensado nisso, que era Jesus. Porque ele foi para lá para exatamente perseguir a quem? Os cristãos. Mas Jesus fala para ele: a quem tu persegues? Tu estás me perseguindo, Saulo. Tá? E faz 2 vezes a palavra dele: Saulo, Saulo. Nós, com os nossos filhos, a gente chamava Vitória, Vitória. É assim? Karina, Karina. E significava que era uma coisa mais forte, mais importante. Isso nós fazemos todos como pais. E Jesus fala com Paulo assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Paulo, ou seja, Saulo, não sabia o que estava acontecendo. Um terceiro pensamento para nós. Tá? Ele, na verdade, não se conformava e perguntou: quem está falando? Tá? O versículo 5 nós podemos dar dentro dessa luz para nós. Irmãos, vejam bem o que diz. Mas ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas ele não tomou muito a sério. Ele não tomou muito a sério. Lá depois Ananias apertou o dedo em cima dele. Ele não podia entender que era Jesus. Porque ele foi uma ordem de perseguir exatamente aqueles que estavam caindo fora da religiosidade judaica. Irmãos, nós estamos começando numa época em que as igrejas tradicionais estão começando a buscar os seus membros de volta que saíram. A Europa está fechando igrejas. O próprio Marcos e a Rosinete já testemunharam isso. E nós temos muitos outros países. A palavra de Deus está falando. E as igrejas da sua religiosidade estão perdendo pessoas por causa do caminho de Jesus, a luz de Jesus. O pensamento 4. Se submete ao que perseguia, Jesus, ele se coloca em oração. Paulo agora se submete a Jesus. Até então, Jesus não era nada. Jesus era um que fazia revolta entre o povo judeu. E a maior revolta que Jesus trouxe aos judeus, irmãos, foi com a palavra que lá no Velho Testamento está, mas que lá no Novo Testamento esqueceram: ama o teu próximo como a ti mesmo. E a palavra mais forte foi: se alguém te pede andar 1 milha, vai com ele 2 milhas. Isso para o judeu era algo deprimente e ao mesmo tempo vergonhoso, andar 2 milhas carregando o que o romano estava carregando. Pegar o que o romano carregava e andar, em vez de 1 milha, andar 2 milhas. Era revoltante. E isso Jesus colocou: se alguém te pede andar 1 milha, vai com ele 2. E aí tem ainda a palavra: se alguém te bater no lado direito, volve-lhe também o que a face esquerda. Então vocês notam que isso era uma pregação de revolução de atitudes, revolução de uma continuidade de vida diferente daquilo que o povo era acostumado. E Paulo agora é vencido.
por Jesus. Cai no chão e é vencido. Irmãos, quem nos vence? Quem nos vence? Como é que nós sentimos quando somos vencidos pelo inimigo? Quando o inimigo se aproxima de nós. É como ele me colocou. Sabe, muitas vezes, quando nós oramos, irmãos, é algo tão natural, mas que deve ser refletido. Nós temos que refletir sobre isso. Dizer para Jesus o que eu quero. Sabe, isso é totalmente diferente. É não estar vivendo dentro desta caminhada de Jesus. Fazer a vontade do Pai. Então isso é algo muito importante nós lembrarmos aqui que nos submetemos. Submetemos a nossa vontade de como Deus é para fazer. Irmãos, talvez nós estamos acostumados a pensar assim. Mas de repente a Bíblia, a própria palavra nos confronta. Eu me sinto confrontado muitas e muitas vezes pela própria palavra, pensando, mas espera, eu pensei diferente, eu orava diferente, eu esperava diferente, mas a palavra é bem diferente. E quando nós não nos colocamos no caminho, aonde Jesus é o condutor, nós continuamos a fazer o que nós achamos que nós queremos. É aquilo que eu quero. Um quinto pensamento. Assume o compromisso de testemunho a favor de quem perseguia. Versículo 16, ou seja, mais o versículo 18, para nós. Ouça uma vez o versículo 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Aqui está o maior testemunho do apóstolo Paulo. Tenho certeza que Paulo já tinha sido batizado como judeu. Havia o batismo entre os judeus. E esse batismo era a fidelidade à religiosidade judaica. E nós temos hoje muitas denominações que batizam em função da fidelidade religiosa, da denominação. Nós temos denominações em Joinville que não aceitam o batismo que nós passamos na Igreja Unida. Tem que ser batizado de novo na igreja deles. O apóstolo Paulo se submete de uma forma imediata ao batismo cristão. E o batismo cristão é exatamente a morte e a ressurreição. E o apóstolo Paulo se torna imediatamente uma pessoa que perseguia e agora ele é um seguidor nesse caminho. E aí nós encontramos exatamente o que Jesus disse para Ananias no versículo 16: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Deixe-me fazer uma pergunta, irmãos, para nós, como meditação. Se você soubesse que seguir Jesus é sofrimento, você iria seguir Jesus? Reflita. Se a gente soubesse seguir Jesus é sofrimento, a gente iria segui-lo. A nossa vida, ela tem tantos momentos de dor, na verdade, irmãos. Tantos momentos de dificuldade que nós passamos no dia a dia, no nosso convívio. Eu falei esses dias, eu posso citar
com gratidão até essa pessoa, a irmã Ruth. Ela vai passar a ouvir agora essas mensagens. Que agora ela tem um telefone celular que a gente deu para ela e ela vai ser registrada para ouvir as mensagens. Quando eu orei com ela e disse: obrigado, Senhor, pela obediência em retribuir o dízimo aqui. De repente ela chorou. Eu perguntei: por que você chorou? Eu não sabia. Eu não sabia que dar o meu dízimo é uma obediência. Dízimo é uma obediência. Oferta é uma participação. Tem uma diferença muito grande. Como lei é uma palavra diferente de mandamentos. É isso que Deus está colocando aqui para nós, o apóstolo Paulo. Ele passa a seguir. E aí eu gostaria de perguntar uma outra pergunta para nós. Quando diz assim, de repente, caíram-lhe as escamas dos olhos. Estava cego, não podia ver, né? Estava cego. E viu essa luz brilhosa, cegou Jesus, e quando Ananias orou por ele, caíram-lhe como se fossem escamas. A minha pergunta foi para mim mesmo, eu pergunto ela também para nós. Quais são as escamas que ainda estão em nossos olhos em não poder ver a transparência da palavra de Deus no caminho com Jesus? A palavra é tão clara, tão real, mas será que nós não temos escamas e muitas vezes não ver o real de Jesus? Isso não é uma questão de condenação, é uma questão de se perguntar na obediência a Jesus, a estar no caminho que é Jesus, estar com a verdade que é Jesus. Essa é a pergunta. E essa é a reflexão que a gente deveria fazer sobre a vida do apóstolo Paulo na nossa vida nos dias de hoje. Como seria bom se todos nós pudéssemos ser Paulos, né? Como seria bom. Mas eu tenho certeza, se um dia nós irmos dizer, vamos reunir os Paulos, nós iremos ver quanta dor e sofrimento esses Paulos todos sofreram, não é verdade? Então, é uma forma de refletir. E um certo pensamento é, um testemunhador é pregador ao mesmo tempo. Aquele que testemunha de Jesus, mas ao mesmo tempo era perseguidor de Jesus. Agora veja o versículo 20 para nós chegarmos ao final. Ele logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Exatamente fazendo no caminho, buscar aqueles que testemunhavam Jesus como Filho de Deus, para levá-los a Jerusalém, serem condenados à morte. E ele, imediatamente, em questão de 3, 4, 5 dias, ele começa a pregar exatamente aonde ele condenava Jesus, nas sinagogas. Não é maravilhoso perceber a obra do Espírito Santo numa pessoa? Então aí vem para nós um ânimo. Não tenhamos medo de ser um Paulo, porque o Espírito Santo está conosco. Ele recebeu o poder do Espírito Santo. E nós recebemos o poder do Espírito Santo quando nós dissemos sim para Jesus. A partir do momento que nós dissemos sim para Jesus, o poder de Deus veio junto. E o apóstolo Paulo começa logo a pregar publicamente nas sinagogas, aonde ele tinha que buscar os cristãos. Em outras palavras, ele confronta imediatamente a religiosidade dele. Ele imediatamente diz: eu vivi até agora errado. Eu acreditava em Deus, mas não sabia e não cria que Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho, para me salvar, para nos salvar, salvar a cada um. E terminando, uma autorização frustrada com um final de valor eterno. Aquilo que frustrou Paulo, que não deu certo,
mas eu vou ao caminho da verdade e da vida, é agora o quê? O valor eterno. E esse é o valor eterno que nós vivemos, irmãos. É o valor da palavra de Deus no caminho com a verdade, que é Jesus Cristo. Irmãos, e aí nós queremos passar para a ceia com as próprias palavras do apóstolo Paulo. Aí quem tem a Bíblia pode abrir em 1 Coríntios capítulo 15. Nós todos conhecemos bem esses textos. Eu quero ler apenas alguns versículos, complementando a mensagem com as próprias palavras do apóstolo Paulo. Desculpa, 15 não, 11, desculpe, irmãs. Às vezes a gente pesquisa e acaba esquecendo os números. Capítulo 11, versículo 23 ao 27. Aí diz para nós: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Irmãos, por que eu estou colocando isso aqui a continuação da vida do apóstolo Paulo? Para ele foi tão forte o caminhar com Jesus, que ele teve que colocar isso para os coríntios, lá no primeiro livro de Coríntios, e dizer: aquilo que eu recebi de Jesus, eu estou dando para vocês. Irmãos, o que a Bíblia nos traz vem de Jesus. O que a Bíblia nos traz vem de Jesus. E aí eu quero colocar para nós ainda: o apóstolo Paulo não tinha o Novo Testamento. O apóstolo Paulo não tinha nenhuma experiência de viver com Jesus para pregar nas sinagogas. Mas o que ele tinha, o conhecimento do Velho Testamento. E o Velho Testamento, desde Gênesis até o final de Malaquias, testemunha de Jesus. E o apóstolo Paulo era profundo conhecedor do Velho Testamento. Ele não era só fariseu, ele também era escriba. Antes de se tornar alguém do Sinédrio, ele tinha que ser também um conhecedor do Velho Testamento. E ele começou a pregar Jesus baseado no Velho Testamento. Então, irmãos, a Bíblia está completa. Nós não precisamos profecias do lado de fora. A Bíblia já é a própria profecia. E aí ele continua: e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. São palavras de Jesus ao apóstolo Paulo. E o versículo 25: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, que até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo, do sangue do Senhor. Em outras palavras, a última versículo: se você pensa estar no caminho do Senhor e não fala a verdade, você é réu por si mesmo. Você é réu pela própria palavra. E quando coloquei essas palavras aqui para nós, é que nós devemos saber: a luz de Cristo brilha na tua vida, a partir do momento que a palavra de Deus contigo está no caminho e na verdade. E isso o apóstolo Paulo termina para nós na conversão dele, quando ele diz: é isto que Jesus me deu. E
eu estou passando para vocês. Então, irmãos, a ceia, ela não é apenas algo porque está na Bíblia. A ceia é o fato que Jesus deu a Paulo, para Paulo nos dar essa informação. E da mesma forma, nós temos também participar hoje à noite da ceia, irmãos. Foi o motivo que pedi para nós fazermos a ceia no final, para concluir com a palavra de Atos capítulo 9, versículo 1 até ao versículo 20. Que nós possamos lembrar. E eu peço para o Eliseu e a Ellen hoje à noite, como casal, virem à frente para poderem distribuir a ceia do Senhor. Já?